Marujos, vocês viram a treta das IAs nos últimos dias? Elas falam sobre uma nova IA chinesa que chegou e tá botando medo até no ChatGPT. Mas o que isso tem a ver com o comércio exterior e com o Porto? Fica nesse vídeo porque você vai entender tintim por tintim como as IAs já estão sendo utilizadas no comércio exterior. Trouxemos telas aqui, eu brinquei de Datena e falei, me dê imagens. Trouxemos telas, demonstrações práticas e até entrevista com um profissional da área para te explicar direitinho se tem motivos ou não para ter medo. Olha só essas notícias. Elas falam de um tombo nas ações e até que empresas de tecnologia chegaram a perder $1 trilhão em valor de mercado com a ameaça de uma IA chinesa. E que IA chinesa é essa? O DeepSeek. Marujos, nós temos falado muito aqui nos últimos vídeos sobre a concorrência entre Estados Unidos e China pelo poder e até a ameaça de uma terceira guerra mundial, né? E agora vem mais essa, a briga pelo poder digital com as inteligências artificiais. As perdas no valor das ações aconteceram por causa da grande quantidade de downloads do assistente de IA da DeepSeek, que superou seu rival norte-americano ChatGPT. O aplicativo gratuito se tornou também o mais bem avaliado disponível na Apple Store nos Estados Unidos. O modelo de IA apresentado pela startup chinesa se destacou por ser uma alternativa viável e muito mais barata de inteligência artificial. Isso fez com que investidores questionassem sobre a sustentabilidade dos gastos e investimentos no setor por empresas dos Estados Unidos, incluindo a Microsoft, a Meta e a Alphabet. E também colocou em dúvida o domínio ocidental no setor. Diante deste cenário, o maior prejuízo ficou com a companhia norte-americana NVIDIA, que é uma fabricante de chips e semicondutores para a inteligência artificial. Ela chegou a perder $620 bilhões em valor de mercado. Se você aí é gamer, você sabe do que nós estamos falando, né? Outras gigantes que fizeram grandes investimentos no setor de IA também sofreram os reflexos. A Oracle despencou 13,79%, enquanto a Alphabet Google recuou 4% e a Microsoft 2%. Mas por que a DeepSeek causou tanto alvoroço? Essa empresa atraiu atenção nos círculos globais de IA depois de escrever em um artigo recentemente que o treinamento do DeepSeek V3 exigiu em poder de computação dos chips NVIDIA H800 um valor abaixo de $6 milhões. A startup chinesa alega que a qualidade e o custo eficiente dos modelos DeepSeek V3 e DeepSeek R1 renderam elogios de executivos do Vale do Silício e engenheiros de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, colocando as tecnologias no mesmo nível dos modelos mais avançados da OpenAI e da Meta. O DeepSeek é oferecido de graça e com código aberto. E aí fica o questionamento de como é que uma startup tornaria isso lucrativo. Afinal, se ela é grátis, tem código aberto, como que a empresa vai ganhar dinheiro? Numa entrevista para uma TV chinesa, Liang Wenfeng afirmou que a empresa consegue lucros singelos que pagam um pouco além daquilo que foi gasto e ferramentas de IA da DeepSeek custaram muito menos do que os investimentos bilionários realizados pelas gigantes já existentes no mundo da tecnologia. E esses questionamentos aí sobre a sustentabilidade do negócio incomodaram adivinha quem? Estados Unidos, é claro, né? Como a gente disse no começo, a NVIDIA, líder em chips para IA, teve uma queda de quase 18% nas ações, e alguns afirmam que essa queda é devido à reavaliação dos investidores sobre o retorno dos enormes aportes em infraestrutura e data centers para IA. Os modelos de IA do ChatGPT até o DeepSeek exigem chips avançados para alimentar seu treinamento, e os Estados Unidos não são bobos, eles já estavam pressentindo esse movimento de evolução tecnológica da China, viu? Tanto é que desde 2021, o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem ampliado o escopo das proibições para impedir que esses chips fossem exportados para a China e usados para treinar os modelos de IA das empresas chinesas. E em 2 de dezembro de 2024, o Biden anunciou restrições mais amplas para as exportações de semicondutores para a China, com o objetivo de impedir que o país desenvolva seus próprios chips para equipamentos militares e inteligência artificial, alegando risco à segurança nacional norte-americana. Segundo o governo americano, os chips são cruciais para alimentar a inteligência artificial e os supercomputadores que podem ser usados para lançar cyberataques, projetar novas armas, criar sistemas de vigilância e aumentar a capacidade militar de responder de forma precisa e rápida a ataques estrangeiros. Mas, como você viu, mesmo com essas restrições impostas pelo governo norte-americano à exportação de tecnologia avançada, a empresa chinesa conseguiu desenvolver um produto competitivo, e isso levanta questões sobre a eficiência dos gastos de empresas ocidentais. Tá bom, Ela, eu já entendi a treta da IA, Estados Unidos e China, mas o que tudo isso tem a ver com o comércio exterior e com o porto, etc? Elementar, meu caro Marujo, tem tudo a ver. Olha essas notícias.
Acredite se quiser, os Estados Unidos temem que equipamentos de movimentação portuária, como os guindastes, conhecidos como portâneos, STS, eles tenham tecnologia capaz de se comunicar e enviar dados sigilosos que poderiam ser usados como espionagem. Pois é, o governo dos Estados Unidos planeja investir 20 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para fabricar internamente seus próprios guindastes de carga, ao invés de importar esses produtos da China. Essa medida visa evitar ataques cibernéticos via sensores que fazem parte dos equipamentos. Você está duvidando que equipamentos de grande porte e complexos como esses podem ter IA e ser usados para obter e vazar informações? Então, olha só essa notícia fresquinha. A BYD, que é simplesmente a maior produtora de veículos elétricos da China, fechou parceria com o DeepSeek para levar inteligência artificial gratuita e open source para 21 carros da sua linha. O acordo foi anunciado pela montadora chinesa na última segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, e alavancou as ações da marca na Bolsa de Valores. Mas aí vem um plot twist que você não esperava. Olha essa aqui. OpenAI suspeita que DeepSeek usou seu modelo para treinamento. Bom, gente, e aí, como não é muito minha área de domínio, eu chamei aqui um profissional. Então, olha só a entrevista que a gente fez com ele. Bom, gente, como eu não entendo muito de IA, tecnologia, essas coisas, minha área é mais Porto e Comex, eu chamei meu amigo Ricardo Pupo, muito obrigada pela sua presença, que é fera na área de TI, inclusive é professor universitário, tem empresa disso e tudo, para ele comentar um pouquinho dessa polêmica. Ricardo, é realidade que o DeepSeek plagiou o ChatGPT? Existe um procedimento na inteligência artificial que a gente chama de destilação. Ela é usada normalmente para você pegar um modelo, né, uma IA grande, e destilar ela para ela ficar pequena, como se estivesse fazendo pinga, né? Por isso que o nome é destilação. Existem indícios de que esse processo é muito mais barato do que você retreinar, mas obviamente o modelo destilado ele é um pouco viciado no modelo original. Existem indícios de que a China gastou pouco para fazer o V3, que é o modelo dela, porque ele é uma destilação do GPT-4. Se você pesquisar no Twitter, você encontra vários indícios e prints de tela de pessoas perguntando para o DeepSeek quem ele é e ele respondendo: eu sou o ChatGPT, fui criado pelo OpenAI, etc e tal. Agora, eu queria fazer outra pergunta aproveitando sua presença ilustre no nosso estúdio. É possível que vazem dados de equipamentos, tipo guindaste, que está lá no Porto dos Estados Unidos, vazar dados da movimentação dos Estados Unidos para a China, para ser usado como espionagem, como os Estados Unidos estão com medo? Não, eles não vazam, não, eles são entregues mesmo. Toda empresa chinesa ela é obrigada a fornecer as informações dos sistemas dela para o governo chinês. Isso é uma lei, eles são obrigados. Então as informações, quando você usou o DeepSeek, os seus dados foram lá para os chineses. Inclusive vazou recentemente conversas do DeepSeek. Não é o nome da pessoa, tal, não. As conversas vazaram, né? Muito recentemente. O modelo DeepSeek você consegue baixar e instalar no... O pessoal fala, você consegue baixar e usar no teu computador. Não é bem assim. Os modelos grandes, você precisa de um conjunto de muitas placas de vídeo para eles rodarem, né? Então você consegue colocar num data center, na cloud e tal. Você consegue baixar e colocar lá, e aí você consegue configurar recursos de rede para evitar que as informações sejam enviadas lá para a China, mas quando ela está dentro da sua estrutura, que é um negócio caro e complicado de fazer, né? Não é nada simples. Os modelos menores você pode baixar no teu computador e usar, e você consegue proteger o teu computador para não vazar nada para a China. Eu já baixei, rodei e não vi nada sendo enviado, mas a gente não sabe se isso é enviado na surdina, né? Em alguns momentos específicos. Eu já fiquei monitorando ali as portas e não vi, pelo menos enquanto eu estava conversando, os modelos menores não ficam enviando nada, não. Mas quando você entra no site do DeepSeek, aquele modelo que está lá nos servidores da China, do DeepSeek, não necessariamente da China, mas nos servidores do DeepSeek, os dados vão lá para a China, sim. Você não tem privacidade. Então, os Estados Unidos têm meio que motivo, né, para ter um medinho. Bom, como o Ricardo explicou, né, temos motivos para temer. E não é só os Estados Unidos que temem não, viu? A Europa também tá com medinho. Olha essa notícia. A União Europeia pretende investir nada menos do que 200 bilhões de euros em inteligência artificial para rivalizar com os Estados Unidos e China. Mas, Marujos, a IA não está presente só nos chatbots, equipamentos industriais não, viu? Ela já é realidade dentro dos softwares de gestão também. E agora vem a parte muito interessante que você não pode perder. Nós temos que contar com softwares seguros, com rígidos protocolos de segurança contra cyberataques para controlar a movimentação de cargas, não temos? No caso do Brasil, a gente pode dizer que temos uma camada extra de proteção, porque a nossa burocracia exige tanta coisa, tantos protocolos, tantos acessos diferentes ao sistema, tantas certificações e integrações e proteções, que fica um pouco mais fácil a gente se cuidar, né? A gente cuidar da confiabilidade dos dados. No caso dos terminais de carga, por exemplo, a Receita Federal exige que eles informem de forma segura, confiável e em tempo real tudo que entra e sai de forma eletrônica e integrada. E para isso, as empresas podem contar com o nosso parceiro Data Recintos, que faz o controle de todos os movimentos no seu recinto aduaneiro por meio de dashboards
com controle de movimentação de pessoas, de veículos, de containers e muito mais, porque eles são dados para administrar e guardar com muito carinho. Então, conte com Data Recintos. Outra solução tecnológica que eu achei incrível e tenho certeza que muitas pequenas e médias empresas nem imaginam é o Helps. Gente, ele é simplesmente uma IA, tipo um chat GPT, que a pessoa pode fazer perguntas da sua própria empresa e ele responde com base nos dados da sua própria empresa. Imagina se você tem, sei lá, tipo uma papelaria, e aí você tem um sistema para registrar os pedidos, fazer faturamento, etc. E você quer consultar a média de faturamento dos últimos 3 meses. Em vez de você entrar no seu sistema e procurar numa tabela, numa planilha, não sei das quantas, você vai abrir um chat e perguntar para ele qual foi a minha média de faturamento nos últimos 3 meses. Ele te responde como se fosse uma conversa com o funcionário. Incrível, né? E como a gente não poderia ficar de fora dessa, eu pedi para fazer um teste com o Tecnologia Portuária. Então, olha só que interessante. Bom, eu loguei com o meu login do canal, porque obviamente os dados do nosso canal não vão estar abertos para qualquer pessoa, e isso, o Helps, você pode confiar, porque ele tem tudo fechado de acordo com os dados da sua empresa, né? E aí, olha que legal, ele fez o que eu adoraria que um funcionário fizesse. Ele perguntou informações para que ele possa ser mais assertivo na resposta. Eu pedi para ele fazer o título para esse roteiro, 3 títulos, e ele perguntou público-alvo, qual o objetivo do vídeo, se eu queria um tom mais formal ou informal, e ele trouxe até exemplos de como eu poderia responder. E, voilá! Olha que incríveis essas sugestões que ele trouxe depois que eu respondi tudo direitinho. E depois eu ainda pedi sugestões de post para o Instagram. Olha que legal, eu pedi dicas para fazer um post com aproximadamente 5 imagens para formar um carrossel para o feed. E aí ele descreveu direitinho como fazer e no final ainda sugeriu hashtags e deu dicas valiosas quanto a manter a identidade visual do canal, as cores, etc. Citando o nome do nosso canal. Eu nem precisei escrever o nome do nosso canal, ele já conhece porque ele está dentro do nosso sistema. E como ela foi uma IA criada para trabalhar somente com os nossos dados, de forma fechada, corporativa, sem inventar nem alucinar informações, eu resolvi testar e perguntei se ela sabia quantos seguidores nós temos e se ela sabia de mais algum dado nosso. E ela só trabalha com nossos dados. Ela não vai jogar informações gratuitamente como outros softwares aí fazem. Se o seu funcionário trabalha com IAs abertas, toma cuidado com o que ele alimenta lá, tá? Essa IA é corporativa, fechada e segura para o seu negócio. Lembrando que essa é uma IA totalmente personalizável para as necessidades da sua empresa. A gente usou aqui exemplo de um canal do YouTube de uma papelaria, mas pode ser para empresas de comércio exterior, para organizar os seus processos de importação e exportação. Então, se você ficou chocado com o que uma IA pode fazer para uma papelaria ou para um canal do YouTube, imagina para uma empresa de comércio exterior. Imagina só uma IA capaz de analisar um BL, uma invoice, um packing list. Sim, marujos, esse sonho não é mais um sonho. A LogComex já realizou o seu sonho. Quem é analista de importação aí e está sonhando com tudo isso, pode acordar, porque já é realidade. A LogComex lançou o Log AI e também o Log OS. São sistemas com IA que fazem a leitura e conferência automática de documentos escaneados em PDF e também é capaz de criar fluxos por meio de chatbots, por exemplo, para gestão de numerário, para importação, para os custos. E olha só que legal essa tela. E se você trabalha em agenciamento de carga e não aguenta mais o cliente pedindo follow-up telecena, aquele follow-up de hora em hora, olha só que incrível. A IA da LogComex também faz acompanhamento automático de embarques e ETA preditivo. E ainda tem o sonho de ajudar os importadores e despachantes aduaneiros com o preenchimento automático de atributos no temido catálogo de produtos do novo processo de importação da Receita Federal. Tá passada? Se você ficou curiosa ou curioso para conhecer tudo isso, o link está na descrição desse vídeo. E lá você também pode ter acesso a conteúdos gratuitos e até cursos da LogComex Academy para você dominar essas ferramentas, incluir isso no seu currículo. E falando em currículo, você já deve saber que hoje em dia raramente uma pessoa vai analisar o seu currículo, né? Ele é analisado por IA. Um exemplo de IA que faz essa análise de currículos é o H-Helper, ou H-Helper, né, abrasileirando a expressão, que foi criado especialmente para analisar de forma inteligente o currículo e fazer a pré-seleção para processos seletivos. Pois é, marujos, parece que vocês não vão escapar da revolução das IAs, é melhor dominá-las. Inclusive, se você está procurando vagas, eu quero te fazer um convite especial e gratuito. Nós temos um canal no WhatsApp, onde nós divulgamos vagas de emprego, dicas e vídeos de conteúdo para você ficar por dentro e de repente conseguir um emprego melhor, viu? Entra aqui no nosso canal. Aproveita também para se abastecer de informações se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para ser informado de todas essas novidades. E aí, gostou de saber como a IA já é realidade? Então, nos acompanhe para saber mais. Beijo, até o próximo vídeo.